O buraco está parecendo ser bem maior do que muita gente imaginou. A Câmara dos Deputados formalizou o pedido de informações ao Ministério da Defesa através de um requerimento de informação sobre sérias denúncias envolvendo o Exército Brasileiro. O documento pede esclarecimentos acerca de alegações de perseguição política supostamente conduzidas sob ordens do comandante do Exército, o general Tomás Paiva. Uou! Está com cheiro de coisa muito errada isso, hein? As denúncias são muitas e variadas e apontam para práticas tais como a transferência de militares em desacordo com critérios de meritocracia estabelecidos por decretos e portarias. Elas também mencionam o cerceamento das liberdades dos militares e de seus familiares, além de perseguições a ex-militares vinculados ao Gabinete de Segurança Institucional, o GSI. A questão envolve ainda alegações de perseguição a militares que se identificam politicamente como conservadores ou que chegaram a passar PIX para o ex-presidente Bolsonaro quando ele fez aquela campanha. Lembra? Este pedido busca esclarecimentos detalhados do Ministério da Defesa sobre como tais decisões foram tomadas e quais critérios foram seguidos, além de buscar entender como essas ações se alinham aos regulamentos internos e se respeitam os direitos dos militares enquanto cidadãos. Vamos conversar agora com um militar, com o Coronel Gerson Gomes. Gerson, seja muito bem-vindo. Isso é muito sério, porque a pergunta é como eles chegaram à informação de militares que passaram PIX para o presidente. Eles acabaram quebrando o sigilo bancário desses militares? Houve ordem judicial para isso? É uma questão muito séria e perigosa, não é não? O que você acha disso? É verdade. Nós temos que entender o contexto que o Exército e as Forças Armadas, de modo geral, por que não dizer, vivem nesse pós-governo Bolsonaro, pós-transição muito traumática com a questão do 8 e principalmente do 9 de janeiro e, obviamente, com esses primeiros anos de um governo que retorna depois de uma experiência bastante traumática para a nação, com os casos de corrupção, com a Lava Jato e tudo aquilo que nós já sabemos dessa equipe que retorna ao governo, mas traz consigo todo o seu passado que o condena. Deixe-me eu tentar, pelo menos, esclarecer para a nossa audiência como é que o militar enxerga o grupo político. De modo geral, nós, militares, quando estamos no serviço ativo, nós somos muito avessos à política partidária, muito reticentes, inclusive, à participação, e até porque é vedado pelos regulamentos militares, que os militares se envolvam na política partidária. Não pode, inclusive, a propaganda política ingressar nos quartéis. Durante o governo Bolsonaro, nós tivemos uma grande dificuldade nesse assunto. Por quê? Porque, por uma falta até de opção, porque foi uma decisão do presidente Bolsonaro de não reproduzir isso que o governo Lula agora voltou a fazer, que é justamente garantir a governabilidade por um ardil que foi inventado ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, que ele chamou de presidencialismo de coalizão, algo meio estranho, algo híbrido num país que tem uma Constituição inspirada no parlamentarismo, mas que acabou se mantendo no presidencialismo. E esse presidencialismo de coalizão, de entregar para partidos políticos ministérios de porteira fechada, isso aconteceu na reeleição do Fernando Henrique Cardoso. Houve muita celeuma na época de como foi comprado esse apoio do Congresso Nacional, mas isso se agravou com o mensalão no PT e depois com o petrolão, como nós vimos. Bom, o Bolsonaro, ele decidiu constituir seus ministérios, Paulo, sem utilizar essa distribuição de cargos de segundo, terceiro escalão para os partidos políticos. E na época ele se valeu de militares. Veja que ele trouxe para o governo militares que estavam no serviço ativo, como o comandante militar do Sudeste, como o próprio ex-comandante militar do Leste, que foi o interventor ali no Rio de Janeiro. Então, nós temos alguns casos, o seu porta-voz foi retirado ali do CECONSEX, do Centro de Comunicação Social do Exército, e tantos outros casos,
Qual foi o problema disso, Paulo? É que os quartéis, querendo ou não, começaram a se envolver na relação da política partidária porque viam os seus 4 estrelas, muitos deles dentro do Palácio do Planalto, ainda no serviço ativo, participando da política partidária. Esse foi um problema, talvez, um vício de origem, por causa da falta de opção e da decisão do Bolsonaro de trazer para o governo militares da ativa e da reserva, que ele contava como pessoas que ele confiava. Bom, houve todo um processo, nós conhecemos, há um desgaste, o governo Bolsonaro sai e o governo Lula ele retorna com um sentimento de vingança muito forte. E o atual comandante do Exército, que é aquele que tem que fazer a interface entre a força terrestre, a operacionalidade militar e o segmento político, ele tem a missão de fazer as transferências de todos aqueles militares que estavam em Brasília apoiando o governo anterior. Nós chamamos isso nas Forças Armadas, às vezes, como transferência a bem da disciplina. Ou seja, é quase uma punição para muitos deles. Vários desses militares foram selecionados por mérito e depois, com a troca de governo, tiveram que ser retirados ali de Brasília. Talvez aí esteja a origem de um pouco dessa matéria que você se refere. É claro que há possibilidade, sim, de haver uma perseguição política, há possibilidade até de que tente-se afastar os quartéis da política partidária, mas eu creio que é muito difícil, viu, Paulo? Porque houve uma identificação da família militar e grande parte dos militares com os ideais, com os valores e com as pautas defendidas, até patrióticas, do governo Bolsonaro. Então, isso que você está levantando agora, provavelmente ainda é um rescaldo, um resquício do que aconteceu nessa transição muito traumática. Muito legal, Gerson, essa sua explicação. Legal mesmo, eu tenho certeza que muita gente não tinha a menor ideia que a coisa tenha funcionado desse jeito. Mas eu quero chamar a atenção aí por uma questão jurídica. Você, como militar, você pode esclarecer melhor isso aí, né? Ou seja, os caras descobriram os militares que fizeram transferência, que fizeram PIX para o ex-presidente Bolsonaro. Isso, você só consegue fazer isso se você quebrar o sigilo bancário dessas pessoas. Veja bem, quebrar o sigilo bancário sem uma ordem judicial é crime, isso não é legal. E aí, como é que foi feito isso? Para os militares, pode, e para o civil, não? Os militares têm essa brecha, têm o direito de fazer isso, ou alguém cometeu um erro aí gravíssimo e vai ter que responder por isso? Você tem razão, mas esse assunto ele não é circunscrito ao meio militar, não. Eu vou te falar, eu tenho amigos que estão em outras esferas do governo federal, inclusive autarquias. Todos hoje sofrem algum tipo de perseguição ou, pelo menos, de preocupação com as suas redes sociais e com as decisões que tomam ou com as manifestações políticas que fazem por causa de uma perseguição que é feita a todo e qualquer bolsonarista ou conservador que, de alguma forma, ficou remanescente ali no estamento do governo. Isso acontece não somente nas Forças Armadas. Você tem razão. Como esses dados vazaram? Hoje nós vamos tratar aqui no programa, eu tenho certeza, que eu terei oportunidade de desenvolver sobre a questão desses áudios vazados do próprio ministro Alexandre de Moraes, que acabam tendo conexão com esse assunto. Esse ano eu dei uma entrevista de quase 4 horas de duração para um coronel que mora em Portugal. E durante a entrevista houve uma provocação perguntando dos encontros do comandante do Exército com Alexandre de Moraes. Qual era a minha avaliação? E eu nessa entrevista, Paulo, eu falei apenas uma coisa, que se eu pudesse dar um conselho ao comandante do Exército, seria: afaste-se desse núcleo que se comporta como uma verdadeira organização criminosa. Eu sei que o comandante do Exército tem que fazer a interface da ala profissional, ou seja, do todo o estamento profissional, mas sabe de uma coisa? Pouca gente sabe disso que eu vou te falar agora. O comandante do Exército, ele sempre está fardado, mas ele não está mais no serviço ativo. Você sabia disso? Você sabia que o comandante da Força Aérea da Marinha e do Exército, quando eles assumem esse cargo, eles passam para a reserva? Sabe por quê? Porque, embora eles continuem comandando as suas forças, eles são um cargo híbrido.
Porque, ao mesmo tempo, eles são os comandantes operacionais, mas eles são a interface com o poder político. Então, eles sim têm que estar próximos, mas eu dei um conselho, eu falei, olha, se eu pudesse dar um conselho ao atual comandante do Exército, eu diria para ele, não se encontre com Alexandre de Moraes, mande um assessor jurídico, não vá àquelas posses do Zanin, por exemplo, em que o próprio advogado do presidente foi indicado, evite essas cerimônias, vá naquelas que sejam realmente impositivas, compulsórias, porque eu vou te dizer uma coisa, quem se aproxima demais desse grupo, como nós veremos aí nas próximas semanas, com esses áudios sendo liberados, quem se aproxima desse grupo acaba se comprometendo.